Deu. Bom, boa noite. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou professora de Biologia no IFRS Campus Caxias do Sul e sou coordenadora do projeto de extensão Bioassuntos aqui no Campus Caxias. Esse projeto Bioassuntos ele tem o objetivo de desmistificar temas polêmicos da biologia através de debates e palestras. Como eu sempre digo, a biologia é tão importante que conhecer um pouco sobre ela é essencial para o exercício da cidadania. Eu vou passar a palavra para as estudantes, a Thaís e a Roberta, que farão a mediação da palestra. Boa noite, meu nome é Thaís Ecker e eu sou aluna do 4º ano do curso técnico em Química integrado ao ensino médio do IFRS, no campus Caxias do Sul, e juntamente com a Roberta a gente vai realizar a mediação da palestra. Então, boa noite a todos. Meu nome é Roberta Constantin. Eu sou aluna do 3º ano do curso técnico em Química no IFRS Campus Caxias do Sul. E hoje nós estamos encerrando o projeto Bioassuntos do ano de 2021 e temos o prazer de finalizar o projeto com o professor João Vitor Gobes Veges, com a palestra de tema Ética na Pesquisa com Seres Humanos. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Muito obrigado, viu? Queria já de início agradecer a Ana, agradecer a Roberta, agradecer a Thaís pelo convite. Fico muito honrado em encerrar esse evento que vocês promoveram durante todo o ano, né? Estabelecendo discussões na área da biologia, na área das ciências como um todo, né? E eu espero aqui poder contribuir minimamente com esse debate, com alguns pontos, com alguns aspectos relacionados à pesquisa e à ética na pesquisa, e a gente poder dialogar nesse sentido, né, e entender algumas coisas, alguns pontos de vista, algumas necessidades importantes de quando a gente realiza a pesquisa. Muito obrigado, viu? Então, gostaria de dizer que as perguntas podem ser realizadas pelo chat e elas vão ser respondidas ao final. Agora, introduzindo um pouco o professor João, ele tem doutorado em Ciência do Ambiente pela Universidade de Lisboa e em Geografia pela Unesp. Atualmente, então, ele é professor no Instituto Federal, no IFRS, no campus Caxias do Sul, e ele desenvolve, então, pesquisa, extensão e ensino nos diversos níveis técnicos de superior e também de pós-graduação. Ele é membro de grupos de pesquisa e grupos e núcleos de estudos relacionados ao tema do seu doutorado, e ele também é membro do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do IFRS. Boa noite, professor. Agora ele passa a palavra. Tá legal, gente. Muito obrigado pela apresentação. Eu quero promover aqui um debate, né? Eu trouxe uma discussão aqui relacionada à ética em pesquisas com seres humanos, né? E essa discussão vai se encaminhar por alguns aspectos. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou começar a compartilhar aqui a minha tela para a gente poder realizar aqui, né, a apresentação. Acho que está certinho, né? Muito bem, pessoal. O tema hoje do nosso debate, né, o tema da nossa construção é a ética na pesquisa com seres humanos, né? Qual a importância dessa vinculação, né, entre o fazer científico e a abordagem sobre o que é esse instrumental em sociedade que nós temos e que nós chamamos de ética, né? Que permite aí que nós orientemos algumas ações, orientemos o nosso contexto geral, né, de atuação, mas também e sobretudo, né, aqueles relacionados à produção do conhecimento. Ou seja, o fazer ciência, né, o estabelecer esse mecanismo de pesquisar algumas informações, trazê-las a partir de um referencial e produzir com isso uma série de conhecimentos sobre o mundo, sobre as pessoas, sobretudo aqui no nosso caso, né, ele requer alguns ordenamentos, alguns compromissos, e esses compromissos, sobretudo, recaem na perspectiva ética, né? A gente vai tentar entender isso um pouco aqui hoje, né, num debate bem
direto, bem tranquilo de se fazer. E aí, para isso, eu trago 3 caminhos iniciais, né? A gente compreender, falar um pouco sobre o que é a ética, né? Qual que é a importância da ética em sociedade, né? O que é esse fenômeno, né? O que é isso, né? Depois, falar um pouco sobre a ética na pesquisa com os seres humanos. E, por fim, falar um pouco também sobre o Comitê de Ética. O Comitê de Ética em Pesquisa, que é um instrumento, né, que foi construído, que foi pensado, foi sistematizado e funciona hoje no Brasil, né, com uma perspectiva importante, a partir dos diferentes projetos, a partir das diferentes ideias sobre a pesquisa que envolve seres humanos, né? Os comitês de ética, eles permitem que o pesquisador tenha um certo respaldo, mas ao mesmo tempo que o sujeito que vai ser pesquisado, ele tenha também as suas garantias, né? As suas diferentes possibilidades de participação plena na pesquisa, né? Então a gente vai tentar tratar um pouco nessa perspectiva, né? Para a gente compreender, então, a gente dialogar, começar a dialogar, vamos tentar entender o que é a própria ética, né? A ética enquanto a racionalização dos valores. Em que sentido, né? A ética é aquele campo, sobretudo esse campo apoiado na filosofia, né? Que busca compreender, né? Busca discernir e sistematizar o conjunto de práticas que nós temos, né? O conjunto de ações que nós temos em sociedade, que nós consideramos como, sendo aqui didático, boas e ruins, né? Se a gente pensar a ética é a forma de entender, a forma de colocar racionalmente essas perspectivas, né? E quando a gente fala de perspectiva boa e ruim no sentido das nossas ações, nós estamos falando da moral, que aí tem uma diferença, né? O que é ética, o que é moral, para a gente ser bem direto, né? A moral é tudo aquilo que nós fazemos efetivamente, né? São nossas práticas, né? E essas práticas, elas têm uma certa compreensão do que é certo, uma certa compreensão daquilo que realmente é efetivo e é positivo em sociedade, e essa compreensão e sistematização é o que corresponde ao escopo do que nós chamamos de ético, né? Ou então a ética no sentido do campo que compreende isso, né? E um aspecto importante disso é que a ética, né, e as práticas que nós realizamos, elas são construções sociais. De que forma? A cada sociedade, né, a cada período histórico, melhor dizendo, nós temos algumas possibilidades de entendimento do mundo, algumas possibilidades de entendimento sobre aquilo que é permitido, aquilo que é assentido entre nós como positivo realizar, ou não. Não é? Isso vai moldando os sentidos éticos de um contexto histórico, os sentidos éticos de uma sociedade. É claro que existe, né, uma série de discussões, e elas que são fundamentais para a gente, de todo modo, de que há alguns princípios que são muito importantes para a gente não entrar num relativismo moral aqui, né? Dizer assim, olha, lá no passado se faziam algumas ações, tudo bem, a gente entende o passado, hoje a gente não entende mais. Existem questões que hoje nós entendemos que nos permitem também olhar para o passado com uma visão crítica, né? Por exemplo, a própria noção, né, e construção sobre os direitos humanos, né? Nós sabemos necessariamente que em períodos anteriores, né, sobretudo, por exemplo, em períodos de guerra, em outros contextos, houve feridas, né, e houve ataques necessariamente ao que se entende hoje por direitos humanos, né? Mesmo que à época esse debate, essa construção não era muito bem delineada, mas hoje nós sabemos que houve um impacto significativo nesse sentido, né? Então é possível pensar, mas ao mesmo tempo, nesse aspecto, né? Mas ao mesmo tempo, é muito interessante a gente entender a ética como um sentido de construção. Por quê? É a partir das reflexões daquilo, sobre aquilo que nós fazemos em sociedade, que nós dividimos em sociedade, que nós colocamos como um todo para nós, que nós vamos, de fato, dimensionando e racionalizando esse conjunto de valores que são criados também junto com a prática, né? Quando eu começo a agir em sociedade, quando eu começo a fazer pesquisa, por exemplo, eu estou produzindo uma prática, né? Eu estou produzindo uma ação que vai gerar um resultado. E essa ação que gera um resultado,
ela é orientada e posicionada por uma série de valores que nós temos, né? E isso produz responsabilidades. Isso traz para nós uma necessidade concreta de entender as responsabilidades que nós temos quando vamos fazer pesquisa, enquanto pesquisadores, né? Enquanto sujeitos que estão produzindo o conhecimento sobre algo que está vinculado diretamente a um ser humano, né? Isso é muito importante, por quê? Porque, veja, tem alguns aspectos que são essenciais e que dentro da nossa história da ciência, né, dentro da nossa perspectiva científica ampla, dimensionada da produção do conhecimento, acadêmica, catedrática, foram deixadas de lado, né, no sentido de que houve transgressões éticas nesse percurso que nós estamos comentando, né? Houve uma série de construções que nós tivemos que olhar para ela, pensar, entender e dimensionar as nossas responsabilidades, dimensionar as nossas perspectivas acadêmicas, no caso, de instituições de ensino, né? Por quê? Porque esses resultados que são gerados pelas pesquisas, eles necessariamente provocam, como são pesquisas com seres humanos, provocam um impacto em seres humanos, né? E esses impactos são muito significativos, a gente precisa ver e entender eles. Por isso a importância da ética. Pensar e construir as nossas relações, aquilo que nós fazemos dentro das nossas relações, é necessariamente pensar e entender e posicionar o conjunto de valores que nós temos em sociedade que organizam uma prática entre aquilo que é uma prática positiva e aquilo que não é uma prática positiva. Isso, quando é trazido para a pesquisa, ajuda a gente a dimensionar o como fazer, que metodologia escolher, como posicionar, como dimensionar o nosso chamado, né, objeto, né, o nosso sujeito de pesquisa, efetivamente, quando estamos falando de pessoas, né, trazer em si as perspectivas que vão produzir aí impactos para as pessoas. Isso é que a ética vai dimensionar, por isso a importância dela, por isso a importância da gente pensar significativamente esse tema, né? E se a gente pensar, né, e dimensionar a partir de uma noção dos nossos exemplos do cotidiano, né, dos nossos contextos, a gente tentar entender todo esse arcabouço, né, teórico, esse arcabouço fundamentado sobre a ética, nós podemos pensar aqui em coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? O que seria, por exemplo, a falta de ética, né? Tem alguns pesquisadores que dizem assim, né? Alguns pesquisadores da filosofia, né? De que a ética é muito fácil de você perceber quando ela não existe, né? Quando você tem aí uma expressão, né? Uma representação cotidiana da falta dela, não é? Através aí de uma ação que é contraposta à moral, aí você percebe a importância da ética, né? Por exemplo, o maltrato, né? De forma geral, mas generalista. O maltrato, ele é uma expressão de uma certa infração ética, digamos assim. Por quê? Porque maltratar alguém não é visto como positivo em sociedade. Nós não esperamos que as pessoas sejam maltratadas. Ou seja, existe um conjunto de valores que nós temos, existe um conjunto de sistematizações que nós temos que não são, muitas vezes, materializadas num manual, mas nós produzimos isso em sociedade e nós esperamos que aconteça efetivamente esse aspecto, não é? Por exemplo, não esperamos que as pessoas sejam maltratadas, não é? Mas há o maltrato em sociedade, não há? Nós não esperamos que as pessoas sejam desonestas, nós não esperamos que as pessoas sejam intolerantes. Mas nós percebemos que há efetivamente uma construção relacionada a esses itens e que acontece, ou seja, as pessoas também atuam no sentido do imoral, não é? Da falta de ordenamento, ou da transgressão, melhor dizendo, no ordenamento ético que nós produzimos em amplas dimensões. Por isso que pensar a ética vinculada à pesquisa é justamente pensar essa ligação entre aquilo que é positivo para o sujeito que está sendo pesquisado e aquilo que é positivo para a sociedade como um todo, não é? Porque a linha ética entre o que é interessante, o que é positivo e o que não é, muitas vezes ela é fininha, né? Muitas vezes é difícil você perceber os meandros entre aquilo que
é possível, interessante de ser feito e não é, eles são, às vezes, mais cinzentos do que só ou branco ou só preto, não é? E aí é preciso uma reflexão contínua, é preciso um intenso debate para, a cada pesquisa, a cada passo de produção do conhecimento, se dimensione se aquilo está, de fato, dentro desse conjunto de orientações éticas que nós temos, né? E se a gente pensar, por exemplo, especificamente a pesquisa com os seres humanos? Visto que agora nós percebemos o que é a ética, de maneira geral, entendemos que ela é esse conjunto de orientações, né? Se a gente pensar a pesquisa com os seres humanos, é muito interessante a gente entender, né, no processo histórico, que a dimensão ética da pesquisa, ela não é algo que veio evoluindo, veio se construindo sozinho, né, a partir do próprio movimento de atuação dos pesquisadores, a partir do próprio movimento de construção da ciência, né, do advento da ciência moderna, com suas diferentes fases, nós aí entrando num contexto científico contemporâneo, e aí a ética da pesquisa veio surgindo, e hoje nós temos uma sistematização efetiva dela. Acho que a gente não pode falar nesse sentido, porque o dimensionamento ético da pesquisa, ele é dado a partir dos próprios problemas que a pesquisa nos traz, né? A partir das próprias construções, muitas vezes negativas, que as pesquisas nos trazem, a partir da dimensão histórica que nós temos, né? Sobretudo do século XIX para o século XX, esse debate veio se aprimorando, né? Sendo construído de forma mais intensa, sobretudo da terceira década do século XX para cá. Isso é muito importante, não como uma externalidade que é comum à própria ciência, mas como a necessidade de dar algumas respostas e de repensar práticas de pesquisas que estavam transgredindo a própria ética, né, os próprios valores em forma ampla, quando a gente pensa o ser humano, e causando problemas para os seres humanos, né, para as pessoas em si. E aí nós temos, né, algumas questões importantes, né, alguns aspectos, né, para pensar. Por exemplo, pensar a ética como um balizador para a gente entender a participação de populações empobrecidas, populações vulneráveis em pesquisa. Vale lembrar que, por exemplo, no Brasil isso não é permitido, mas em alguns lugares é ou já foi permitido você receber financeiramente, né, receber alguma troca, né, dinheiro, etc., para poder participar de projetos de pesquisas que muitas vezes tratavam de questões ligadas ao próprio corpo, não é? A retirada de células ou inserção de medicamentos. E isso provoca um aspecto muito como é que eu posso dizer? Um aspecto muito contraditório, não é? Por quê? Porque necessariamente quem vai se apresentar como um participante da pesquisa são sujeitos mais vulneráveis, não é? Sujeitos que estão necessariamente precisando de algum tipo de recurso financeiro vai se apresentar para esse tipo de pesquisa. Ou seja, a pergunta que recai para nós, né? É ético pagar para os sujeitos que participam da pesquisa? Isso é importante ser dimensionado, né? Isso é importante ser alocado. De maneira que nós temos alguns casos, né, nesse traço histórico do relacionamento de ética e pesquisa, como, por exemplo, um caso nos Estados Unidos, né, em Tuskegee, que foi realizada uma pesquisa com financiamento, né, para o setor, uma pesquisa com aí algumas pessoas, né, eu já vou debater isso mais especificamente, e ela gerou uma série de problemas. Ou então, uma outra pesquisa, por exemplo, que é alguns já até assistiram esse filme, tem um filme que retrata isso, que é o experimento de Milgram, né, do Stanley Milgram, que era um psicólogo, né, e ele produziu uma pesquisa que ele enganou as pessoas a participarem da pesquisa para medir qual é o comportamento delas a partir de uma ordem, né. Ele produziu resultados que geraram um alto impacto na ciência, né, na psicologia como um todo.
Mas ele enganou as pessoas ao participarem da pesquisa, né? Ele mentia para elas com relação ao processo que estava ocorrendo na pesquisa, que basicamente o pesquisador dava uma ordem e ele apertava um botão do outro lado da mesa ou do outro lado da parede, uma pessoa tomava um choque. Aí a escala do choque ia de pequenininha até grandona, né, até muito alta, e aí a pessoa morria lá do outro lado, né, tinha dores excessivas, etc., e sucumbia do outro lado. E aí, pela ordem do pesquisador, a pessoa apertava ou não o botão para acionar o choque na outra pessoa. E aí ele ia medindo quem obedecia e quem não obedecia para chegar num consenso do porquê que as pessoas obedecem, as ordens superiores, etc. Enfim. Só que as pessoas eram enganadas ao participar da pesquisa. Não estava lá do outro lado ninguém recebendo choque, né? As pessoas não eram avisadas que iam participar dessa prática necessariamente. Ou seja, é ético enganar uma pessoa para fazer uma pesquisa, da mesma forma que é ético uma população vulnerável participar da pesquisa em troco de remuneração, né? São essas perguntas que nós temos que fazer nesse debate, para produzir efetivamente um conhecimento que tenha uma possibilidade de compromisso, uma possibilidade efetiva de construção de um conhecimento que seja aplicável e benéfico, né? E benéfico para a sociedade. Se, para produzir um conhecimento, é necessário transgredir, afetar, gerar um prejuízo enorme para diferentes tipos de populações, sujeitos que participam de uma pesquisa, pautados, por exemplo, na enganação, será que essa pesquisa é uma pesquisa que traz benefício? Porque ela traz um resultado, mas necessariamente ela apresenta uma transgressão ética que traz outro muito maior e pior. Não é? Traz outro muito maior e pior. Ou seja, a gente acaba produzindo uma espécie de conhecimento amplo, coletivo, social, de que eu posso transgredir a ética, eu posso, de fato, produzir mal se eu apresentar algum tipo de resultado que tenha benefício para alguém. Esse é o meandro da pesquisa relacionada aos impactos éticos dela, né? Tem alguns aspectos que são muito significativos e apontam esse compromisso, né, entre o pesquisador e o sujeito, entre a instituição que autoriza a pesquisa e os sujeitos que participam dela, né? Quem são essas pessoas? Como é que elas entram na pesquisa? Por que elas entraram na pesquisa? O que elas vão ter de benefícios com relação a essa pesquisa? E essa pesquisa para a sociedade significa o quê? Será que o impacto dela não é muito grande, o benefício dela é muito pequeno? É esse tipo de dimensão, esse tipo de lógica, né? É essa construção que a ética vai trazer para o debate sobre a pesquisa científica. E se a gente pegar aqui, né, um trecho muito interessante do Miguel Cotton, né, que é um pesquisador da área, que a função prioritária da ética é, sobretudo, né, na ética vinculada à pesquisa, proteger o participante. E proteger do quê? Dos riscos. Né? Dos riscos. Quando a gente pensa numa pesquisa, a gente tem que sempre pensar o risco que ela traz, porque toda pesquisa tem um risco. Ah, professor, mas eu só vou perguntar para alguém. Eu vou chegar aqui e vou perguntar para alguém assim, olha, você gosta mais de uma camiseta azul ou de uma camiseta vermelha? Toda pesquisa traz um risco. Dependendo do ambiente que você vai perguntar, da forma que você vai perguntar, do contexto, responder essa pergunta pode gerar constrangimento. Pode gerar uma situação em que a pessoa resgate memórias que não foram muito bem trabalhadas em sua vida. Ou seja, pensar a ética é justamente trabalhar o risco e a proteção do participante da pesquisa, do sujeito que está ali vivenciando o processo da pesquisa. Né? E aqui, eu estava comentando com vocês agora há pouco, né? Estava me avançando, mas para a gente ter como exemplo desses problemas reais, né, que foram aparecendo e foram nos obrigando a pensar a pesquisa, né? Nos obrigando a pensar a ética a pesquisa. Né? Por exemplo, uma pesquisa, né, realizada em Tuskegee, né? Essa pesquisa teve uma longuíssima duração. Ela foi financiada efetivamente, né, pelo setor de saúde, ela teve pesquisadores envolvidos, né? É uma pesquisa que durou aí de 1932 até 1972, né? E era uma pesquisa baseada no estudo da sífilis. E aí, os sujeitos da pesquisa foram aí cerca, né, de 400 homens negros, né?
que estavam sendo pesquisados para entender o comportamento dessa doença. O que aconteceu? Nos anos 20, início dos anos 30, mas acho que foi no final dos anos 20, se não me falha a memória, a penicilina passa a ser de fato algo descoberto e um remédio com uma facilidade de obtenção e com, à época, um alto grau de eficácia, né? E nos anos 40, anos 50, ela de fato passa a ter uma disponibilidade efetiva para as pessoas, né? Para os sistemas médicos utilizarem para curar as pessoas. Só que com os participantes dessa pesquisa, para manter o processo de produção do conhecimento, não foi dada essa possibilidade. Não foi apresentado para eles que existia remédio e também eles não foram tratados para serem curados com a penicilina. Ou seja, a dimensão ética aqui, ela é algo muito concreto para a gente pensar. A proteção ao sujeito da pesquisa, a vulnerabilidade desses sujeitos da pesquisa, o risco que eles estavam ocorrendo, né? O risco que eles estavam inseridos. Foi ético saber que existia a penicilina e não tratar essas pessoas que eram conhecidas, por participarem da pesquisa e estarem na condição da sífilis? Foi ético não tratar essas pessoas, não avisar essas pessoas, não é? E a partir, por exemplo, desse caso, muitos estudos foram gerados, não é? E aí um código ético foi colocado, né? Para a gente entender que foi a partir das questões éticas da pesquisa, dos problemas gerados com elas, que nós temos uma sistematização efetiva sobre a necessidade de pensar a ética na pesquisa, né? E para a gente pensar isso como um todo, né, para trazer para o nosso cotidiano, né, das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, é importante a gente fazer alguns exercícios assim, né, de pensar e nos colocar com relação à dimensão das pesquisas e da ética, né? Por exemplo, numa pesquisa, a gente pode revelar a identidade das pessoas? Olha, segundo os códigos éticos que nós temos, não. Não. Você vai recolher informação de uma pessoa, você tem que contextualizar ela numa perspectiva em que você tenha a informação da pessoa e não necessariamente a pessoa. Porque se você identifica a pessoa, você pode trazer uma série de problemas relacionados a ela, você pode trazer uma série de perspectivas que vão, de fato, colocar essa pessoa em risco. Pode ser em risco de saúde, risco social, risco no trabalho, né? Vamos pensar que você vai tratar de uma pesquisa que envolva aspectos psicológicos, né? E aí você vai expor o nome das pessoas. Isso é muito importante que esteja claro, né? Que identificar as pessoas não é possível. Outro aspecto, né? Existe risco numa pesquisa? Toda pesquisa tem risco, igual eu comentei. Toda pesquisa tem algum risco. Inclusive o risco de repente, a pessoa se sentir mal com relação à participação na própria pesquisa, né? Com relação à identidade, existem pesquisas específicas, né? Que são sobre um autor, né? Sobre a obra, né? Sobre a perspectiva de um autor. Já me fizeram essa pergunta, né? Mas aí é outro processo. Você não está fazendo uma pesquisa sobre a pessoa, retirando informações dela. Você está retirando informações sobre o que foi produzido, né? Então o seu foco não é a pessoa, apesar dela ser aí quem compôs, né, o produtor, mas é o produto, né? Então isso é diferente, né? E, por exemplo, que informações que a gente pode levantar? E aí essa é uma pergunta que acaba sendo tratada num espectro muito amplo. Por quê? Porque, veja, é possível que você faça algumas perguntas que dentro do seu contexto de pesquisa sejam positivas, e outras não. Por exemplo, a partir do que você quer como objeto, você tem que se perguntar, olha, eu preciso perguntar gênero, eu preciso perguntar idade, isso vai trazer, de fato, resposta para o meu problema a partir da minha metodologia? Vai trazer, faz parte do processo? É uma coisa. Não faz parte do processo? Será que é ético eu fazer perguntas que não estejam dentro do processo de construção do conhecimento que eu estou trabalhando, né? É esse tipo de manifestação que a gente tem que pensar quando trabalhar efetivamente, dialogar, né, nos âmbitos da pesquisa, né? E por fim, dentro desse processo histórico, né, de
manifestações que transgridem ética, a necessidade de olhar para elas, perceber, criar códigos, criar normativas, né? Pensar, né? Nós temos uma série deles, né, como o relatório de Belmonte, né, e os documentos que derivam dele, o de Helsinki, que são documentos normativos para pesquisa, para ética em pesquisa, que foram surgindo a partir dessa história de conflito, né, dessa conflituosidade, né, do trabalho científico com a relação pesquisador-participante, instituições, pessoas que participam. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, né, hoje, né, firmados, os comitês de ética em pesquisa com seres humanos, da qual, por exemplo, eu faço parte aqui no IFRS, no Rio Grande do Sul. E é interessante a gente pensar e entender essas instituições, né? Entender esses... Instituições, eu estou exagerando, né? Esses comitês, essas comissões que lidam com o trabalho da ética em pesquisa. Qual que é o papel delas, né? O papel delas é justamente perceber, dentro do trabalho que nós estamos desenvolvendo, se eles apresentam a garantia da integridade e dignidade dos participantes, né? Por isso os comitês de éticas, eles são independentes. Apesar de nós termos aqui, por exemplo, no IFRS, um comitê de ética instituído, ele não pertence ao IFRS. Ele não pertence, ele não responde a nenhuma chefia, a nenhuma direção, digamos assim, né, no sentido de chefia imediata mesmo, né, de hierarquia funcional, algo nesse sentido. É independente e trabalha para olhar para as pesquisas e perceber nelas se elas respeitam de fato o sujeito da pesquisa, se elas apresentam os critérios mínimos que são exigidos para garantir que o sujeito possa participar da pesquisa voluntariamente, que ele seja convidado, que ele possa sair da pesquisa a qualquer momento, que ele possa dizer, olha, não quero que meus dados estejam mais na pesquisa, que ele não seja identificado, que a pesquisa tenha de fato um questionário, por exemplo, né, um inquérito, a forma de recolhimento de dados das pessoas faça parte do corpo do projeto efetivamente. Ou seja, o Comitê de Ética em Pesquisa, ele garante a integridade e a dignidade dos participantes. E a gente faz isso como, né? Como é que as pessoas conseguem, os pesquisadores, né? Para quem está fazendo um trabalho de graduação, para quem está fazendo um mestrado, um doutorado, como é que hoje a gente consegue sistematizar e encaminhar isso no Brasil, né? A gente entra na tal da Plataforma Brasil, que é esse nosso item que está aqui listado. A Plataforma Brasil, eu trouxe aqui o layout dela. É um site, né? Você entra, faz ali o seu cadastro, entra nele, aí lá nele você vai colocar, coloquei o link ali em cima, né? Se alguém estiver precisando depois compreender isso, acessar, tá ali em cima. Você entra, coloca o seu projeto, o seu questionário, coloca os riscos da sua pesquisa, os benefícios que ela vai trazer, não é? O desenho dela, o que você espera chegar com ela, quantas pessoas vão participar, e de fato, né, qual que é a sua amostra, quem que está participando dela, quem que financia ela, para o comitê de ética olhar para esse seu trabalho de pesquisa e falar assim, não, esse trabalho que você apresenta, ele traz de fato os itens mínimos éticos e garante uma boa participação dos sujeitos. Aí ele dá um ok para você. Quando você tem esse ok, você pode desenvolver a sua pesquisa com tranquilidade, porque depois, quando você for publicar ela, você tem um aval. Você tem uma garantia de que você passou por uma comissão que garantiu, efetivamente, né, que você, a partir do que apresentou, ia produzir uma pesquisa ética, né? Então é muito importante, quem estiver fazendo trabalhos que envolvam retirar informações dos seres humanos, é preciso que passe pelos comitês de ética. Olha que coisa interessante, né? Tem alguns lugares que os comitês de ética foram instituídos em alguns países em 2017, 2018, 2015, para a gente perceber que nesse processo histórico, pensar a ética da pesquisa não é algo dado evolutivamente, né, no desenvolvimento da ciência e de séculos, não. Ele é feito a partir das necessidades também locais e dos problemas que foram surgindo como um todo, né? Por isso pensar a dimensão da ética, pensar a pesquisa e os sujeitos é muito importante e garantir a integridade dos sujeitos nesse contexto, tá bem? Eu agradeço bastante a participação aqui, esse diálogo, né, essa proposta. Se me deixar falando aqui, eu vou atravessar aqui muito mais tempo. E meu e-mail para contato, né,
Eu tenho produzido alguns materiais também sobre metodologia. Tudo que eu produzo eu estou jogando lá no YouTube, é um trabalho voluntário mesmo, assim, de deixar o material lá, que eu gosto das discussões, né? E também aproveitar aqui, também costumo fazer de forma voluntária também um podcast chamado Troca de Aula para debater os temas, né, as perspectivas enfim, nos conectar com o mundo, com os projetos a partir dessas novas plataformas, né? Muito obrigado e fico aberto para a gente dialogar e conversar. Ah, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Deixa eu botar a Thaís aqui na transmissão. Então, eu achei muito bom a palestra, João, muito obrigada pela tua participação. E também queria dizer que o podcast Troca de Aula que o João faz é muito bom, eu sempre assisto. E eu recomendo que assistam, porque para quem é professor e para quem é aluno também, porque é bem legal. Aí vocês conhecem um pouco dos professores e os professores discutindo sobre os alunos. Então, é bem interessante. Eu sempre assisto, sou fã do podcast. E eu achei muito interessante o início da tua palestra, João, que tu comentou sobre a moral e a ética, né? E aí eu gosto de pensar, tu me corrige se estiver errada, né? Que a moral é o que a gente faz quando ninguém tá vendo. E a ética seria uma construção mais social, assim, né? Que tem... Por isso que o comitê é de ética, né? E que nem tu falou, que é uma construção da sociedade da época também, né? Relacionado com as necessidades. E na biologia, a gente tem um exemplo bem famoso da falta de ética na pesquisa com seres humanos. Não sei se você já ouviu falar da Henrietta Lacks. As células dela, ela teve um tumor. Em 1951, ela teve um tumor e ela morreu por causa desse tumor. As células dela foram retiradas, um tumor do colo de útero, e inexplicavelmente naquela época não existiam células, linhagens celulares humanas que sobreviviam em cultura por muito tempo. E as células da Henriqueta, elas sobreviveram muito tempo em cultura e elas são espalhadas pelo mundo todo. E muito do que se fez em medicina e muitas outras pesquisas utilizam as células dela, oriundas dela, para fazer os testes. São as células ELA, né? Então, ela modificou, revolucionou a biologia, o que se podia fazer com pesquisas em cultura de células, e foi retirada células dela sem consentimento da família, sem ela saber, e tem até um livro, que é A Vida Imortal de Henrietta Lacks, e um filme sobre a história dela, então é bem interessante, assim, na biologia é um exemplo bem famoso da falta, né, que fez naquela época se ter um comitê de ética, né? E aí o filme retrata bem isso que tu falou, assim, é bem interessante, a questão da família não entender o que tinha acontecido, né? Depois de tempos que eles descobriram que tinha acontecido isso, o que foi que eles pegaram da mãe deles, da esposa, né? É bem essas questões que tu comentou, assim. Esse é um debate importante, né? Tem alguns artigos que fazem a seguinte comparação. E quando a gente, por exemplo, trabalha com uma população, faz uma pesquisa com uma população vulnerável e não apresenta as razões da pesquisa, e a pessoa entra na pesquisa sem saber de fato o que vai acontecer, é a mesma forma, eles colocam em pé de igualdade, de eu pegar uma pessoa altamente instruída e mentir para ela, enganar ela, porque eu estou produzindo a mesma situação. As duas pessoas estão não necessariamente sabendo o que vai acontecer, e aí eu coloco o resultado da pesquisa, a produção do conhecimento, acima da dimensão humana daquelas pessoas, né?
acima, e aí eu transgrido um valor ético, né, que é aquele de salvaguardar, respeitar a dimensão humana daquela pessoa enquanto sujeito, né, você está sendo enganado para produzir um conhecimento. Então uma instituição, um pesquisador, ele não pode passar por esse processo, ele não pode realizar pesquisa desse jeito, né, e aí os comitês de ética, eles são instituídos para isso, né, para dar esse aval e essa segurança. Mas tem perspectivas que são recentes, tem uma série de trabalhos que não passaram pelo comitê de ética, pelos comitês no mundo, né, digamos assim, em outros países também, não infringiram ética. Eles seguiram as diferentes perspectivas, mas é porque não havia uma sistematização em alguns lugares, né? Agora, como há, basicamente, todo mundo que vai trabalhar com seres humanos precisa passar os seus projetos, né, por uma comissão de ética, para verificar se não há nenhuma transgressão. Porque, às vezes, como esse debate, ele a construção dele é muito tensionada por, né, perspectivas que às vezes passam além do entendimento das diferentes áreas, o pesquisador não vê que ele infringiu ou está infringindo determinado item ético. E aí o comitê de ética tem esse papel, né? Dizer, olha, talvez você não tenha percebido, mas não está bom aqui, né? Nesse sentido, né? Sim, tu sabe, João, desde quando, assim, essa política, pelo menos aqui no Brasil, existe? Não é muito tempo, né? Não é muito tempo, não é muito tempo. Tem a normativa, né? Por exemplo, a que regulamenta com seres humanos, né? Da CONEP, a 510, ela foi atualizada em 2016, mas a 466 que a gente usa hoje é de 2012. Então, assim, a gente pode dizer, né, de maneira geral, que as duas regulamentações que nós temos mais recentes, a primeira de 2002 é a atualização, né, depois a 510 em 2016. Então, não é muito longe, né? Só para você ter uma ideia, eu estava vendo hoje, até eu entrei no site em Portugal, e o Comitê de Ética tem comissões, nós chamamos de comissões de ética, em uma universidade lá que foi instituído em 2015 e o regulamento um é de 2017 e outro é de 2018. Então, assim, não é um processo que é tão... Em alguns lugares ele tem algumas outras orientações, né? É lógico, por exemplo, tem documentos, né, que são muito mais antigos que isso, né? O relatório, por exemplo, de Belmonte, né? Que ele é muito mais antigo, mas ele dá orientações, né? Orientações de como, olha, a pesquisa tem que ser por aqui, etc. E os países acabam tomando no seu universo científico como referência. Mas as comissões de ética, os comitês de ética são mais recentes. Né? Mais recentes. Sim, bem recente mesmo. Eu fiquei até impressionada, né, com os exemplos que tu falou, né, que eu não conhecia esses exemplos da pesquisa, né, que quebram alguns preceitos da ética, né? E é bem importante isso, né? Porque às vezes na pesquisa, né, tu não consegue também, às vezes, julgar sozinho o pesquisador que vai fazer um projeto. E aí, com o olhar do comitê, que já tem, né, pessoas de várias áreas, eles conseguem dizer, tá, mas para que tu quer pegar essa informação? Para que, né? Para que isso precisa? Para que serve ela, Para efetivamente? que Né? ela serve? Ou então adequar de uma maneira que fique melhor para a pessoa que vai participar, né? Para levar tudo isso. Teve algumas questões históricas, né, que são interessantes. Éticas, por exemplo, boa parte do conhecimento que nós temos hoje sobre a psicologia da infância, né, foram produzidas com crianças e com pais que não necessariamente queriam participar da pesquisa, né? Ou às vezes a metodologia utilizada por uma criança, né? Tem casos que, se a gente está no YouTube, você acha os vídeos até, né? Sobre comportamento, né? Chegar do lado de uma criança, aqui oferecer um doce. A hora que oferece um doce, pega aqueles pratos de banda de música e pau, dá no ouvido dela, assim. Criança, bebezinho, 1 ano de idade. É ético isso? Qual que era a ideia? Para tentar entender se ela de fato associava esse comportamento. E toda vez que mostra o doce para a criança, ela entra em desespero, porque ela já está esperando que venha o barulho na orelha dela. Pô, é ético fazer isso, né? O pai autorizou, a mãe autorizou. Mas é ético fazer isso? É essa questão que se coloca, né? A criança, o sofrimento não está no pai, né? Na mãe, né? Quem vai ouvir o barulho... O caso, por exemplo, do Stanley Milgram, né? Que é uma experiência clássica nesse debate de ética.
olha, ele conseguiu chegar num resultado, né, dentro do aspecto da psicologia, que produziu entendimento sobre a própria construção do nazismo e como que as pessoas, aquela pergunta que a gente faz, né, olha, como é que as pessoas daquela época podiam obedecer às ordens e provocar o que provocaram? Olha, o Milgram explica. Só que para produzir esse resultado ele foi extremamente antiético, né? Ele rompeu extremamente, ele enganou pessoas para poder fazer a pesquisa, ele descobriu um resultado. Mas a pesquisa dele foi extremamente questionada porque eu não posso replicar a pesquisa dele, que é um princípio da construção científica, não é? A replicação dela. Eu tenho que poder falsear a sua pesquisa produzindo ela em outro lugar. Só que eu não posso fazer essa pesquisa porque eu engano as pessoas, pô. Se eu contar para elas, olha, é mentira, viu? Lá atrás não tem ninguém morrendo. Você vai apertar aqui para dar choque, ninguém vai morrer. Ah, o cara vai no 10, né? É tipo jogar pôquer sem valer dinheiro, né? O cara aposta tudo toda vez, né? Então não tem que se procurar, então não se pode fazer pesquisa para descobrir esse resultado? Se pode, mas tem que procurar outra metodologia. Uma metodologia que garanta, e a gente é inteligente o suficiente para pensar metodologias, para pensar processos, que não precisa enganar ninguém, né? Que não precisa transgredir as pessoas, né? Para conseguir resultados, né? É o caso, por exemplo, na área da biologia, eu fico pensando, imagina se você precisar fazer uma pesquisa com células de alguém, né? E aí você vai lá no fazer um exame médico, porque você quer ver se você está com colesterol alto, e alguém pega suas células e sai por aí produzindo resultado, e identifica você, por exemplo. Né? Imagina, está num artigo que o João tal tem um problema no sangue, sei lá, alguma coisa assim. Imagina a transgressão que isso provoca, né? Então a ética é para dar, são exageros de argumento que eu coloquei, mas é para dar sentido para isso, né? Para dar uma construção para essas coisas, né? Não, mas sabe, João, que na biologia agora a gente está tendo várias questões relacionadas a sequenciamento de genoma. As pessoas conseguem sequenciar os seus genomas. E aí, esses genomas tem lá nas empresas que estão sequenciando o genoma da pessoa. Aí já tem vários genes associados com doenças, né, com determinadas características indesejáveis que vão se desenvolver na pessoa ao longo da vida, podem se desenvolver, né? E não existe ainda uma legislação específica para dizer que ninguém pode ter acesso a esses genomas para fazer pesquisa. E até mesmo existem sequências, né, em bancos de dados, então essa nova boom de sequenciamento do DNA da pessoa está requisitando que se tenha, né, novas leis e relacionadas a esse sentido, que tratem especificamente disso, né, do limite, porque aí, por exemplo, um plano de saúde vai acessar um genoma e vai ver que aquela pessoa, ela tem genes para desenvolver, grande chance de desenvolver determinada doença. Uma empresa vai, né, se começar a ter esse desenvolvimento, assim, é antiético. E com essa lógica de informação que a gente tem, a pessoa já sabe, por exemplo, acessa um banco de dados, sabe que você tem predisposição, já começa a vender para você algum tipo de remédio, de né? remédio. Então é bem complicado essa parte assim da biologia, tem várias questões. Eu acho que vocês acabam lá no comitê tendo bastante projetos relacionados à biologia, ciências da saúde, eu imagino, para avaliar, né? E é bem complicado, assim, né? Até onde é ético acessar isso e para quê? E para quê, né? Exatamente. Eu fico imaginando, com esse exemplo que você deu, uma perspectiva assim, digamos que, olha, determinada sequência genética, por algum motivo, pensando que os nossos conjuntos de valores são construções sociais, por algum motivo, determinada sequência genética seja entendida como não bacana, não estética, por exemplo. Olha, não é legal no mundo pessoas carecas. E aí, as pessoas que tenham lá algum código genético nesse sentido passam a sofrer, antes de qualquer atuação social, já passam a sofrer determinadas barreiras, etc. E aí produzindo grupos sectários. Meu, é uma lógica muito louca que essas pesquisas podem trazer. Pode. E isso é uma dinâmica complexa. E tem muito dado de genoma de seres humanos, muitos. E aí, quem vai acessar isso? Para quê? Né? Aonde vai ser usada essa informação? É uma coisa ainda meio nebulosa, assim, sabe? Não se tem uma legislação clara quanto a essa utilização. Vai muito da ética do pesquisador, né? De não identificar, de não
Sim, identificar a pessoa que é dona daquele DNA, né, que está ali. Então, mas bem assim, assim, não relacionado é com o que tu fácil estava lidar, né? falando. É. É um debate, por isso que é até interessante que cada projeto, né, isso foi um entendimento também dentro dessa construção histórica. Se pensava assim uma época, olha, é possível ter um regulamento ético para todo mundo, né? Só que como também é fruto de uma construção social, a ética tem que ser pensada, né? E é o que eu, por enquanto, imagino também, a partir de cada projeto, né? Cada projeto tem uma abordagem, né? Então é preciso pensar qual que é o contexto dele, como é que ele se desenvolve, né? Então, assim, por exemplo, os bancos de dados, né? Os tais bancos de dados que a gente produz. É complicado a gente pensar numa dimensão ética para alguns, porque, por exemplo, digamos que eu faço uma entrevista, né? Eu faço um grupo focal com estudantes do 4º ano do curso integrado ao ensino médio, um curso técnico integrado ao ensino médio. Eu produzo uma série de relatos, uma série de opiniões e constatações que eu vou trabalhar depois para interpretar algum assunto. Eu levo isso para um banco de dados. Quem vai utilizar dali para frente vai fazer o que com esses dados? Será que o contexto é o mesmo? Será que tem significado? Mesmo que seja já um dado produzido, né? Que eu utilizei, digamos assim, o meu protocolo no comitê de ética foi aprovado, beleza, tá tudo certo, etc. Aí eu gero um banco de dados. Essa informação, que é uma informação que eu retirei de alguém, dali para frente eu não tenho mais muito controle, né? Então, assim, também um limiar em pensar banco de dados com informações de pessoas, né? É muito complexo lidar, tem que ter muito parâmetro, né? Tem que ter muita. E você sabe que tem uma construção que é interessante, por quê? Porque esse debate todo foi se colocando na ideia de liberdade das pessoas, né? Olha, pensar a ética em pesquisa é, de alguma forma, você colocar parâmetros que não liberam tudo para todo mundo. E colocar parâmetros que não liberam tudo para todo mundo, às vezes entra em outros aspectos que são políticos também. Por exemplo, olha, o sujeito tem direito a fazer o que ele quer ou não tem, né? O sujeito tem direito a comercializar o que ele quer ou não tem. Então, a ética em pesquisa, ela não é só algo que o pesquisador está debatendo. A própria economia está debatendo, né? Sobretudo, vamos pensar as ciências farmacêuticas, né? Resultados, por exemplo, que são forçados nas ciências farmacêuticas, revistas científicas que são ligadas a laboratórios farmacêuticos. Tem que ter isso, algumas perspectivas como parâmetro, né? Tem revistas científicas que são de laboratórios farmacêuticos. São financiadas, ao menos, por laboratórios farmacêuticos. E o que desagrada o laboratório é reprovado, mesmo que seja científico e ético. Tem essa coisa, né? Sim, tem muitas questões políticas e envolvidas, não só política no sentido amplo da questão, né? Como esse exemplo que tu falou de revistas que são donas, farmacêuticas que são donas de revistas, pressões políticas para realizar determinadas pesquisas que vão dar um certo resultado, né? Então é bem complicado. E também os comitês, justamente por isso, são pessoas de várias áreas e não é uma, como tu disse, né? Não é uma. É um órgão à parte, né? Ele não é independente, Isso, né? Foi isso que tu falou. Por mais que ele seja formado por nós da instituição, né, professores, pesquisadores, ele não tem uma vinculação hierárquica na instituição, né? É um órgão à parte e independente, né? Então, assim, se o comitê falar que não interfere na carreira de ninguém, digamos assim. Sim, sim. Isso é importante, né? Porque a ética é, sobretudo, um instrumento político, né? Porque a gente está falando de construção de valores, né? Não necessariamente política partidária, mas político no sentido, como você comentou, né? De forma de seres humanos que estão dialogando, né? E atuando, né? Porque eu estou fazendo pesquisa com os seus dados, né? Com você, né? Então, você tem que estar resguardada. Sim, no Bioassuntos nós discutimos, até foi a Roberta que trouxe esse tema, a ética com pesquisas em animais. Né? E tu imagina, né, João, se com pessoas já era, né, até ter esses comitês de éticas difícil, né, e existiam pesquisas, tu imagina, né, com outros seres, né, os outros animais não humanos. Então, existe também um comitê de ética
e é a CEUA, né, Comitê de Ética de cada instituição, que regulamenta a utilização de animais não humanos em pesquisas. E também, o Brasil tem uma legislação bem boa nesse sentido, com várias regras, né, de como, o que pode fazer, o que não pode, anestesia. Então, é bem importante também esse comitê, né, e eu fico pensando, né, nos exemplos que tu trouxe, o que não era feito antes, né, com os animais não humanos também. E aí a gente teve uma discussão bem boa no Bioassuntos, né, se era necessário, se era um mal necessário utilizar animais como modelo em laboratório. E atualmente a resposta é que para certas coisas ainda né, é necessário, infelizmente, mas tem várias outras que não é mais. Então a gente está, como por exemplo, testes de cosméticos, muitas, né, dessas coisas que é possível reduzir, né, a utilização, só testar em animais na última fase. Então é bem relacionado com que a gente está falando hoje, com seres humanos, né, agora. Sim, nossa. E aí... Essa construção, Ana, é interessante, essas definições que você coloca, porque o processo é histórico, né? Ele não é necessariamente linear, né? Ele é construído. Então, assim, a busca por novas metodologias, né, de pesquisa também é um fato muito importante para a gente superar a necessidade de ter que usar animais, por exemplo, né? Isso é muito importante. E muitas vezes a busca por essas novas metodologias recai, às vezes, em pesquisas que são entendidas como pesquisas básicas e que estão sem financiamento, né? E a lógica que nós temos em sociedade sobre o que é ético ou não é muito importante, né? E é muito interessante a gente debater isso. Eu estava lendo um texto, um artigo esses dias, que estava relatando o processo histórico, né, sobre a ética e a pesquisa, a bioética também. E aí ele elencou uma tese de doutorado que foi defendida em 1905 nos Estados Unidos, que uma das argumentações do sujeito, né, que construiu a pesquisa era de que os idiotas, os malandros, não sei o que, poderiam participar, ser objeto de pesquisa, porque em sociedade eles não prestavam muito. Bem nesse diálogo, assim, bem nesse termo. Aí uma coisa que a gente fica pensando, né? Malandro a gente já sabe até definir, mas e idiota? Como é que a gente define? Não é? O que é isso, né? Então veja, para aquele contexto, ele defendeu a tese, ele era um doutor. Para ele, esses sujeitos poderiam ser explorados na pesquisa científica. O valor que ele estabelecia, que ele construía, era esse. Agora veja, não é porque isso é do início do século passado que não deixa que deixou de existir, aliás, né? Que deixou de existir esse tipo de discurso. Não é. A importância a importância de um comitê é justamente estabelecer isso. Olha, você pensa desse aspecto, mas não, isso não é ético. Existe um conjunto construído em sociedade de valores que se sobrepõe a isso, né? Por isso que é político também. Por isso que um comitê de ética é sempre um instrumento a gente no comitê de ética sempre fica com a orelha meio quente, assim, porque tem sempre alguém reclamando da gente, né? Sim, principalmente da papelada, né? Que tem da papelada toda. Os formulários todos. Eu nunca fiz ainda nenhum processo. Mas aí eu fiquei pensando, né? Porque eu faço, às vezes, com os alunos, pesquisas de opinião. A pessoa não é identificada, tipo, né? O que você acha de determinada coisa, envia o questionário para fazer uma apresentação na mostra ou até um trabalho de estágio. Seria necessário, na verdade, passar pelo comitê de ética, né, João? Então, tem pesquisa de opinião, né? Na 510 ela tem uma diferenciação, né? Agora, de fato toda pesquisa, né? Toda pesquisa, ela tem que passar, se for envolver seres humanos, né? Ela tem que passar pelo comitê de ética, né? Se ela for recolher dados de seres humanos, né? Mas, por exemplo, pesquisa de opinião pública, né? Que você, por exemplo, não vai trabalhar necessariamente com determinados sujeitos, mas ela vai gerar uma espécie de construção pública sobre um assunto, né? A opinião sobre um assunto, como o caso daquelas eleitorais, né? Um exemplo, né? Tem muitas outras de opinião, né? Mas tem esse modelo.
Na 510, né, elas não são nem registradas, nem avaliadas pelo comitê, né? Elas são consideradas nesse sentido. Mas aí o que acontece? Precisa definir também uma linha muito tênue entre o que é pesquisa com sujeitos e o que é pesquisa de opinião pública. Pois né? é bem Então, difícil. É difícil. O que eu sugiro sempre, manda para o comitê de ética, reúne tudo, coloca tudo para o comitê de ética. Chegou no comitê de ética, entendeu-se que a pesquisa é uma pesquisa de opinião pública, o comitê vai falar assim para vocês, olha, tá tudo tranquilo, é opinião pública, matou a charada. Se não, o comitê vai avaliar e vai dizer, olha, não, beleza, você segue o padrão ético, pode ir para frente. É a melhor coisa. Mas tem essa linha tênue sim, né? Tem na 510 tem um parágrafo único, né? Que coloca algumas questões que, por exemplo, não passam pelo comitê de ética. Por exemplo, a pesquisa censitária. A pesquisa censitária não precisa passar. E a de opinião pública, com participantes não identificados, também não passa. Bom, estamos chegando no nosso tempo. Thaís, Roberta, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Mais alguém que esteja aqui nos assistindo que queira fazer alguma pergunta? Por enquanto, não. Tranquilo? Tá bem, então. Então, João, muito obrigada. Eu adorei, foi muito boa a conversa. Vai ficar gravado, disponível no YouTube do campus. E muito obrigada, te agradeço imensamente pela disponibilidade e o tempo que tu esteve aqui conosco, encerrando o Bioassuntos desse ano. E quem sabe ano que vem a gente volta a se encontrar, né, no Bioassuntos de novo. Muito obrigada. Que maravilha. Eu que fico muito agradecido, viu, Ana? Fico bem contente de participar, de dialogar. E tô sempre às ordens. Ano que vem, se puder, eu tô aqui de novo dialogando um tema aqui com a gente, todo mundo em conjunto. Obrigado, viu, Thaís? Obrigado, Roberta. Fiquei muito contente. Obrigadão. Então tá, muito boa noite. Obrigada a todos. Obrigada a Thaís, a Roberta também, que estavam aqui conosco. E até a próxima, então. Tchau, tchau. Boa noite.